Parece que não é só aqui que a tecnologia e as novidades assustam parlamentares, não é mesmo? Censura aqui, proibição lá, do outro lado do Atlântico. O que isso tem de semelhança? Tudo. Vejam, os deputados, senadores, até mesmo os chefes dos executivos são eleitos para nos representarem, certo? Sim, em tese sim. Mas na prática, quando chegam lá, depois de ganharem as eleições, eles sentem o poder do poder. É isso mesmo, não é redundância. Ao chegar lá, muitas vezes e muitos deles mudam o interesse. Esse caso da proibição de alguns avanços na inteligência artificial lá na Europa até tem alguns fundamentos relacionados a uma série de questões, inclusive de quais áreas se pode ou não aplicar a tecnologia. Já aqui, a questão que envolve a regulação das plataformas digitais vai numa direção de regular a nossa opinião. Mas só a nossa. Vejam bem, a deles, dos políticos lá de Brasília, não será afetada. É que o projeto que eles propõem os coloca numa espécie de liberdade sem limites, assim como eles já usam desse artifício lá no Congresso, a chamada imunidade parlamentar. Basta as investidas contra quem ousou questionar o projeto para a gente ver as intenções dos nobres legisladores e até mesmo do governo, protegido pelo Supremo Tribunal Federal. A última do ministro Alexandre de Moraes impôs multa de R$100 mil para quem for flagrado utilizando VPN para acessar a plataforma Telegram. É uma piada. Tramita também lá no Congresso o PL Anticensura, que busca coibir exatamente esses atos arbitrários que tentam nos proibir de questionar qualquer coisa. A proposta busca incluir 2 artigos na lei de abuso de autoridade. Sim, porque os engravatados e os togados usam do poder, aquele que eu falei aqui no começo, para nos podarem. Um dos artigos previne sobre a retirada e alteração de conteúdo político em propriedade privada e o da suspensão ou derrubada de plataformas pela mesma motivação, como estão tentando fazer agora com o Telegram. Quem não usa o Telegram e não está nem aí, cuidado, porque pode chegar no Instagram, pode chegar no Facebook, pode chegar no Twitter, pode chegar no WhatsApp. Será? Bom, esse projeto é uma luz no fim do túnel, mas que é preciso enfrentar, pois as ditaduras vivem de 2 coisas principais: propaganda e censura. As duas, ao que parece, já estão bem encaminhadas aqui no Brasil. Eu fiz um breve levantamento, vou trazer mais dados mais adiante ao longo da nossa programação. Censura a gente já está tendo, né? Porque o Telegram, primeiro o Google tentou informar, gente, o projeto não é bem assim, né? Não é projeto de fake news, porque já tem prerrogativa para derrubar fake news, eu já falei aqui, não quero ser repetitivo. É um projeto para controlar o que cada um vai poder falar. É bem isso que eles estão falando, o que o Google quis dizer. E aí o Congresso se doeu. O ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, também se doeu. Agora, nessa semana, o Telegram, que também protocolou uma mensagem, postou uma mensagem para os usuários informando que o PL busca censurar, afronta a democracia, porque sim, a Constituição diz que nós temos o direito de nos expressarmos e isso é uma prerrogativa da democracia. Bom, se não é isso, então a gente não sabe o que é democracia. E a censura a gente já está aí, né? O próprio Flávio Dino mencionou em alto e bom tom, numa audiência no Congresso, de que, vejam bem, de que se não passar lá no Congresso, onde esse é o único órgão brasileiro que tem o poder de criar leis, é só o Congresso Nacional, é só a Câmara dos Deputados e o Senado que tem a prerrogativa de criar leis nesse país, e nos estados as assembleias e nos municípios as câmaras de vereadores. No entanto, ele disse que tudo bem, que se não passar lá, se esse lobby, como ele chamou, das Big Techs não permitir que passe esse projeto lá, vai ser de outras maneiras. Ele deixou o recado, ou seja, vai ser por meio do Supremo, de decretos. Então a gente já tem a censura. E a outra prerrogativa das ditaduras, né, das ideologias mais à esquerda,
é usar a propaganda, né? Que muito foi questionado, né? Porque o governo Bolsonaro reduziu propaganda, reduziu milhões de investimentos na Rede Globo, nas principais emissoras, os sites de esquerda aí piraram porque não tinha. Eu vou trazer aqui ao longo da semana informações que esses que falavam mal do governo anterior e agora só passam pano do governo atual estão lá com mídias do governo federal, né? Misteriosamente estão recebendo bastante. E aí a gente mostra que só em 33 meses de governo, nos 100 dias de governo Lula, já foram gastos 32 milhões de reais com propaganda, das mais variadas. Algumas coerentes, como campanha de vacinação, né? Orientação para os jovens se alistarem nas Forças Armadas, né? Outras nem tanto, né? E aí, nesses 3 meses, quem foi a líder, obviamente, é a Rede Globo, o Grupo Globo, com 11,6 milhões de reais do governo federal em investimentos em publicidade. Portanto, aí a gente já tem um sinal bem forte de duas artimanhas, duas táticas, eu posso dizer assim, bem utilizadas pelos governos de esquerda e mais adiante, né, mais à frente, não estou dizendo aqui que isso é uma ditadura, mas uma prática bem utilizada pelas ditaduras, porque a história comprova isso, né, que usavam-se bastante dessas informações. E a outra preocupação que chama muito a atenção nessa pegada aí de investimento publicitário e de tentar frear, criar uma agência que vai dizer o que o Marcelo pode ou não falar aqui, é a situação do controle, porque eles querem que alguma parcela das pessoas seja proibida de se manifestarem, de se falar, e aí eles vão ter essa liberdade, porque eu falei aqui, os políticos podem falar o que quiserem, não vai ter nenhuma censura ou não vai ter nenhum controle sobre o que eles falam, que está tudo certo, é para ser aí sim para o político e para todo mundo. E quem usar da má fé, quem usar de palavras de baixo calão, quem ofender ministro, quem ofender político, né? Não fazer a crítica que o político está fazendo coisa errada ou não. Eu digo é ofender a honra, né? Tem todas as prerrogativas legais, porque o que não falta nesse país é lei, né? Para coibir qualquer tipo de coisa. Então me chama muita atenção e traz muita estranheza essa tentativa de controlar e ao mesmo tempo usar uma ferramenta muito forte do veículo de massa, porque a televisão ainda aberta ainda captura aí 70% da audiência, numa tentativa de talvez vender somente o peixe deles e coisas que qualquer um pode questionar ou achar que está errado no governo, não ter espaço para publicar. Então esse é o nosso alerta. E essa declaração também do ministro Flávio Dino nos faz pensar que o legislativo parece que não tem mais trabalho, não existe, ou seja, está ganhando sem ter o que fazer, porque na medida em que não precisa mais passar pela aprovação desse legislativo e as coisas serão postas, ou melhor, serão impostas na marra, não há mais trabalho então para toda essa gente. Eu acho que é bem na marra, ele não usou essa palavra, mas ele quis se direcionar bem nessa situação. Se não vai desse jeito, vai na marra.